Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre a canção que Maria compôs. Mas antes disso, eu quero pedir para você clicar aqui no like e também se inscrever. Eu tenho certeza que você vai amar esse canal. Você sabia que Maria compôs uma canção? Gente, compor para o judeu era algo que fluía do coração deles. A gente conhece algumas pessoas que na Bíblia cantaram, mas depois eu quero falar sobre isso. Quem relatou a canção de Maria foi Lucas. No capítulo 1, do versículo 46 a 56, você consegue ler no livro de Lucas a canção de Maria. Bom, e na verdade quem era Lucas? Lucas era um médico grego que seguiu a Jesus. Ele era um dos discípulos. E por ser grego, ele valorizava muito as mulheres. Esse livro de Lucas, ele foi uma encomenda de um outro grego chamado Teófilo. E como era médico, ele também era um excelente investigador. Ele não se deu por satisfeito de registrar apenas aquilo que ele lembrava, mas Lucas foi além dos outros escritores dos evangelhos de Jesus. Ele conseguiu fazer entrevista com outras pessoas e relatou nesse livro passagens únicas que outros não relataram. Bom, a composição era um ato comum em Israel. Por exemplo, Moisés compôs uma canção, está lá no Salmo 90. Além dele, Débora, quando ganhou sobre Cícera, compôs uma canção. Também Ana, quem não se lembra, né? Da mãe de Samuel. Quando ela recebe do Senhor a dádiva de ser mãe, ela faz uma canção linda. Essas três canções que eu citei para você estão lá no Antigo Testamento, mas veja, no Novo Testamento essa tradição também é passada. A gente consegue ver a canção cantada por Maria, que é dela que nós vamos falar aqui hoje, a canção cantada por Zacarias, o pai de João Batista. Também a canção que os anjos cantaram. Lucas também vai relatar isso no seu livro. E a canção de Ana, aquela que caminhava no templo e viu o Senhor Jesus ser oferecido a Deus através do sacerdote que servia naquele templo. Então, cantar para o judeu era um ato de agradecimento, de consternação, era como se eles estivessem revelando para Deus os seus sentimentos. Também era comum aqueles salmos de peregrinação, quando os homens cantavam à medida que eles iam a Jerusalém adorar a Deus. E um dos salmos mais conhecidos é aquele que diz que eles se sentaram debaixo de uma árvore e choraram. O judeu tem como uma prática comum cantar. Antes de falar de sua canção, eu quero falar de Maria. Quem era Maria? Provavelmente ela era levita. Ela era prima de Isabel. Isabel era casada com o sacerdote Zacarias. Maria era conhecedora da palavra. O seu cântico ficou conhecido como Magnificat de Maria, após ter sido traduzido para a Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? A Vulgata Latina é uma tradução feita na linguagem alemã. É uma tradução que recebe o nome de Vulgata exatamente pela palavra vulgar, não no sentido pejorativo, mas no sentido de acessível, uma linguagem que seja utilizada por todos. Então, uma linguagem conhecida, vamos dizer assim. Na Vulgata Latina, quando foi traduzido esse cântico, ele recebeu como tema o Magnificat de Maria, no século V, e contém a sua primeira frase, Magnificat anima mea Dominis, que significa a minha alma engrandece ao Senhor. Chama atenção pela grande quantidade de citações do Antigo Testamento, como por exemplo, 1 Samuel 2, de 1 a 10, que é a canção de Ana. Na sua canção, a linguagem de Maria estava impregnada pela palavra de Deus, porque ela também cita alguns textos do Antigo Testamento. E em seu cântico, Maria comunica 6 motivos pelos quais ela exalta a Deus. É sobre isso que eu quero falar com você. Mas eu quero parar o vídeo aqui e pedir para você que é muito esquecido, clica lá no like, aperta o joinha, coloca também lá, ó, se inscrever e vem fazer parte dessa grande família. O primeiro motivo pelo qual ela engrandece ao Senhor é porque ela reconhece que Deus é Senhor. Quando eu reconheço que alguém é Senhor, automaticamente eu me reconheço como serva. E qual é o perfil do servo? O servo, ele serve de boa vontade, ele é obediente à vontade de Deus. A vontade de Deus estava até mesmo acima da sua vontade. Então, o primeiro motivo pelo qual ela magnifica a Deus é o reconhecimento de que ele é Senhor e que ela é sua serva. O segundo motivo é porque Deus é Salvador.
Lá no versículo 47 ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. À semelhança de Davi, no Salmo 14, 2 e 3, Maria reconhece a necessidade de um Salvador. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento. Isso foi o rei Davi que falou. Alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Assim como Davi reconhecia que carecia de um Salvador, Maria se colocava na mesma posição. Eu não estou salva e por isso eu preciso de um Salvador. E quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, sou tua serva, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ela traz esperança ao seu coração, dizendo: eu tenho salvação no Senhor. Maria carecia de um Salvador e ela exalta a Deus por entender que a salvação vem somente dele. E a salvação é a criança que estava no seu ventre, Jesus. Ela sabia que existia uma promessa para Israel, que da mulher nasceria o homem que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi deixado lá em Gênesis e ela esperava pelo cumprimento desta palavra. Ela foi um instrumento que Deus escolheu para fazer a profecia se cumprir e ela sabia que a salvação dela estava no seu ventre. O terceiro motivo pelo qual ela magnifica o Senhor está lá no versículo 48, quando ela diz: pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante me chamarão bem-aventurada. O terceiro motivo pelo qual ela exalta a Deus é que Deus exalta os humildes, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Maria estava reconhecendo ali que Deus, ele não usava os fortes, mas Deus, ele dava força para o fraco. Maria sabia que ela era uma mulher, inserida numa comunidade de domínio masculino. Era pobre, recém-saída da adolescência, e tinha mais ou menos seus 13 a 17 anos. Maria engrandecia ao Senhor, pois ela não se sentia digna de receber tão grande responsabilidade, a de ser portadora da promessa feita por Isaías, de que nasceria um menino em que seu governo estaria sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso você consegue ler lá em Isaías 9:6. O mesmo menino comunicado em Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Um Salvador definitivo que uniria o homem a Deus. Maria estava carregando ninguém mais do que aquele que traria a salvação para o mundo. E ela adora Deus dizendo: Senhor, eu te adoro porque o Senhor não se atentou para a baixeza da sua serva. Ela estava se colocando como um instrumento que não estava à altura daquilo que Deus iria fazer pela humanidade. Ela estava reconhecendo que diante de Deus ela não era ninguém e por isso ela se humilhava dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não olhou para a humilhação da tua serva, mas o Senhor me escolheu como um instrumento teu. O quarto motivo pelo qual Maria exalta a Deus é que ele confunde os sábios. O milagre se repete. Deus segue mais uma vez na contramão da lógica. O Deus de Maria é o mesmo Deus que abriu o mar com um cajado, derrubou a muralha de Jericó com um grito, derrotou um numeroso exército com 300 homens e Gideão, derrubou um gigante com uma pedra e agora usaria uma menina para dar à luz ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira grande coisa que Deus faz é se tornar homem. Veja que neste milagre que Maria presencia dentro de si, o primeiro grande milagre que ela consegue perceber é Deus se tornando homem. O segundo grande milagre que ele fez foi fazer uma virgem conceber sem a participação de um homem. Era milagre puro, tanto quanto abrir o mar vermelho com um cajado, tanto quanto derrubar um gigante com uma pedrinha, tanto quanto matar 185 mil enviando apenas um anjo. O milagre que Deus estava fazendo dentro de Maria era tão grande, ou até maior, do que todos esses milagres que a humanidade havia presenciado até então. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome toda a glória. Teu nome e por tua misericórdia, lá em Salmo 115, é isso que diz. Nenhuma glória para Maria.
nenhuma glória para o ser humano, mas toda honra e toda glória àquele que é o realizador do milagre. Maria tem que ser reconhecida por nós como ela mesma se define, apenas serva, apenas um instrumento de um milagre operado pelo grande Deus. O quinto motivo pelo qual Maria exalta a Deus é porque ele é fiel com o seu povo. Lá no versículo 51 ela vai dizer: Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Então, o quinto motivo pelo qual ela exalta a Deus é porque Deus é fiel com o seu povo. Veja, ele havia tirado o povo do Egito, havia conquistado Canaã e tinha sobre aquele povo uma promessa de que ele enviaria o Salvador. Naquele momento, Maria sabia que havia um cumprimento da promessa. Então ela exalta a Deus. Deus, eu te exalto, porque eu sei que tu és fiel à tua palavra. O Senhor derruba os soberbos e exalta aqueles que se humilham a ti. No versículo 52, ela continua a sentença dizendo que ele derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. E quando ela fala sobre isso, eu tenho certeza que ela está lembrando de Faraó e a escravatura que o Egito impôs sobre o seu povo. Talvez ela também tenha pensado em Artaxerxes, Xerxes, Ciro, Dário, Nabucodonosor e todo o cativeiro babilônico que foi imposto para o seu povo, quando eles tiveram que regressar em 3 levas para conseguir reconstruir tudo aquilo que foi destruído em Jerusalém. Quando ela diz que Deus exaltou os humildes, eu tenho certeza que ela está lembrando que ele escolheu Moisés, um judeu fujão, como um libertador do seu povo. Também escolheu Josué, um escravo que se tornou um conquistador e um general. Tenho certeza que ela também lembrou de Davi, o menor da casa de Jessé e o rei mais importante que Israel já conheceu. Maria, uma virgem pobre, como ela daria luz ao Salvador do mundo? Não há sentido nisso, e por isso ela glorifica a Deus. No versículo 54 e 55 ela diz assim: Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, sempre, como dissera aos nossos antepassados. O reino eterno prometido a Davi, em Isaías 9:7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com retidão desde agora e para sempre. O reino de Jesus é eterno e Jesus é a raiz de Davi. Tudo aquilo que estava acontecendo com Maria não poderia receber nenhum outro nome a não ser milagre e cumprimento de promessas. Concretizou a promessa que fez a Abraão, seu servo, em Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O sexto motivo pelo qual Maria exalta a Deus é que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Lá no versículo 50, ela vai dizer: a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Eu vejo que em sua oração existem 3 elementos de gratidão. Gratidão pelo que Deus fez com ela, gratidão pelo que Deus fez a Israel cumprindo as suas promessas e gratidão pelo que Deus fará pelo mundo. No versículo 50, ele diz que Deus é fiel para aqueles que o temem de geração em geração. O evangelho chegou até nós. A visão correta que Maria tinha de Deus a fez perceber que a salvação não era só para ela. Ou a salvação não era só para Israel, mas ultrapassaria nações, tempos, gerações. Romanos 10:9 diz assim: Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é uma promessa que não se restringe apenas a Maria. É uma promessa que não caminha apenas para o povo de Israel, mas que excede o tempo, que excede as gerações e que alcançou a cada um de nós. Atos 16:31 diz assim: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mais de 2000 anos depois, o Evangelho está vivo em nós. Mais de 2000 anos depois, o Evangelho tem ultrapassado gerações e gerações e tem preenchido o coração daqueles que creem em Deus. Até aqui, vimos que Maria é uma mulher segundo o coração de Deus, porque cria e conhecia a Deus, era cheia da palavra e se autodeclarou como serva dele. Em momento nenhum, Maria se colocou em pé de igualdade. Ao contrário, ela reconhece a sua baixeza e diz: Deus, eu te agradeço,
porque você não se importou. Como pequena eu sou, como eu não tenho nada para oferecer, mas ainda assim me usou como instrumento seu. Como serva, ela se despiu da sua vontade, do seu conforto e da sua segurança. Assumir aquela gravidez implicava em ser rejeitada pelo seu noivo José. E isso bem que aconteceu, né? José, de repente, ele se vê numa situação em que ele não quer assumir e ele decide fugir. Mas Deus fala com ele em sonho e ele retorna e assume a paternidade do nosso Senhor. O segundo risco que Maria corria ao decidir ser serva e fazer a vontade de Deus era de ser apedrejada até a morte, mas Maria creu que ele o salvaria e livraria deste terrível fim. Veja que Jesus já estava com mais de 30 anos quando levaram para ele uma mulher que estava sendo acusada de adultério, e ela seria apedrejada até a morte, até que ele interviu e salvou a mulher dos seus perseguidores. Será que temos o mesmo coração de Maria? De permitir que a nossa alma se alegre e exalte a Deus diante de tão grande desafio? Maria exalta Deus em primeiro lugar porque reconhece-o como Salvador. E reconhecê-lo como Salvador é crer que a salvação vem por meio de Cristo. Deus espera de nós uma resposta e nos convida a crer no Senhor Jesus e ser salvo, não só eu, mas toda a minha casa. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Existe algo a mais nessa história. Em momento nenhum, Maria tomou para si a glória que só pertencia a Deus. Ao contrário, ela se surpreendeu por ter sido escolhida para ser o instrumento usado por ele para trazer Jesus Cristo ao mundo. Como serva, ela adorou a Deus e a criança. Ela adorou a Deus e a criança e não se sentiu digna de tamanha responsabilidade. Jesus nasceu e trouxe a salvação ao mundo. Hoje ele habita dentro de nós e somos portadores desta salvação e devemos anunciá-la ao mundo. Se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que tudo isso que foi falado teve muita relevância para você. Então eu espero que você fique com a gente, se inscreve nesse canal, maratoneie os nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai amar.